fez um primeiro debate do Rio de Ideias. Nós estamos inaugurando o Rio de Ideias. E aqui eu quero fazer uma menção especial à Fundação Maurício Grabois, que é a fundação de formulação, né, e que hoje passa a mergulhar na realidade do Rio de Janeiro, não apenas na realidade nacional. E quero agradecer a montagem desse seminário, não só ao Partido em Nome do Batista, mas especialmente ao Caíque, que preside a fundação e que fez um esforço enorme para que esse evento acontecesse. E eu queria deixar esse registro, né? Quero agradecer também ao pessoal da comunicação. Nós ficamos ao vivo o tempo todo. Aliás, tinha que ter avisado no início, porque alguém podia tomar cuidado com algumas coisas. Mas acho que é a hora de esquecer o batom, né? Eu botei aqui na mesa, inclusive. É um debate que está ao vivo, tem um chat acontecendo, tem redes sociais acontecendo, tem duas pessoas aqui, inclusive, que são da mídia ninja, que parceiramente estão aqui contribuindo com a gravação e a transmissão. São parceiros, de fato, que são ativos militantes da luta político-social nesse país. Eu quero uma saudação aqui também ao pessoal. E aos comunicadores lá, Bruno Trezena, Carla, todo mundo. E eles estão, o tempo todo, ao mesmo tempo que gravam, eles estão fazendo um relatório de todo esse debate, para que a gente imediatamente coloque o material para a rua, com esse primeiro debate que nós fizemos, para jogar para fora o Rio de Ideias, as projeções primeiras que a gente pode fazer sobre o Estado do Rio de Janeiro, nos temas e nas questões que aqui foram levantadas. E eu faria até uma sugestão, Batista, que, ao invés de a gente jogar entre o primeiro e o segundo seminário, que o site da Fundação e do Partido ficasse aberto para contribuições permanentes. Quem não pôde falar aqui agora pode levantar questões, botar perguntas, colocar sugestões. As intervenções não feitas aqui já podem começar a circular no site da Fundação, no site do Partido, que a gente deve abrir. A gente deve ter o cadastro de todo mundo que está aqui, colocar o link para que as pessoas, interativamente, permanentemente, levantem questões. Isso vai ajudando a gente a pensar e a antenar para questões que muitas vezes a gente não sabe e que as pessoas que vivem o problema podem levantar para nós e nos ajudarem a construir um processo diferenciado. Gostaria de trazer aqui para mim, quer dizer, eu não vou fazer uma intervenção em cada tema, obviamente, mas um pouco assim, o meu sentimento sobre isso aqui do ponto de vista da política. Na verdade, aqui foram marcadas algumas coisas que, na minha opinião, são transversais a todos os temas, né? Primeiro, a incapacidade de ausculta do governo, né? O não diálogo, a não consideração dos que estudam, dos que pensam, dos que planejam, dos que vivenciam os problemas, precisam ser ouvidos. Então, isso ficou uma marca que nós precisamos pensar, quais são as formas de diálogo, de democratização da gestão, de instrumentos de participação direta e de ausculta que o Estado do Rio de Janeiro precisa ter em relação à sociedade, aos seus formuladores e aos seus movimentos sociais. Então, isso é uma questão, para mim, que é transversal a esse conjunto que nós precisamos pensar. Segunda questão é a inexistência de planejamento. E, quando não se planeja, não se integra. Eu lia aquele texto do Zueiro e Ventura, eu acho que nós não estamos numa cidade partida mais, estamos numa cidade fragmentada. O Estado é um Estado fragmentado. Às vezes, no mesmo território urbano, tem segmentos que não se falam, ou são separados pelo crime organizado. As crianças de um lado da favela não podem entrar na escola, que o outro lado entra. Então, há uma fragmentação, para além de uma partição de classe, elite e não elite, há uma fragmentação, uma falta de integração do território, das populações, e, como foi dito aqui, do centro para a periferia, da capital para a metropolitana e da metropolitana para o interior. Então, essa visão planejada, integradora em todas as áreas. Na economia, teve que fortalecer e potencializar as economias regionais, integrar isso de forma planejada, coordenada. Isso vale para a saúde, isso vale para o transporte, isso vale para o meio ambiente, isso vale para a educação, isso vale para todas as áreas, inclusive para a segurança, que hoje se ressente de uma política embandeirada da pacificação, mas que só ficou aqui. E a Baixada, e o Leste Fluminense, o interior. Então, são questões que nós precisamos pensar o Estado, e não pontualmente, ou do ponto de vista do marketing eleitoral, ou de uma provocação a determinados segmentos da sociedade, particularmente setores médios da elite daqui. Um outro aspecto que eu achei bastante importante, que talvez tenha sido pouco tocado aqui, mas eu faço questão de tocar, é o aspecto da ética. Ele foi tocado por várias instâncias aqui, ao falar do patrimonialismo nos cargos,
das indicações que são feitas, do uso abusivo das oligarquias, do poder econômico, desde, inclusive, do processo da fusão. Isso é uma forma de abordar a ética do serviço público, né? Mas a gente também tem que embarrear e impedir a promiscuidade do Estado com o setor privado, os fornecedores, os processos licitatórios, que são... Eu, inclusive, tendo a dizer o seguinte, a nossa análise estrutural, inclusive, do governo do Estado, quanto mais eu ouço, mais eu tenho a compreensão que ele não é um bom governo. Por tudo isso que a gente ouviu aqui, por tudo isso que a gente necessita. Mas se agravou, inclusive, a imagem do governo no plano moral e no plano simbólico. E isso, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, isso você não recupera assim. Eu acho que o principal declínio, mais do que uma compreensão técnica das políticas do governo, é a não repercussão de políticas que beneficiam e um absoluto desgaste e degeneração no plano moral e simbólico desse governo. E nós precisamos, de fato, marcar a diferença. E acho que aqui, quando a gente diz que está num campo do governo popular do Lula e da Dilma, é corretíssimo, esse é o nosso campo. O Congresso do Partido já definiu que vai apoiar a reeleição da Dilma. Isso aqui é absolutamente claro para todos nós, né? E, obviamente, que o partido PCdoB não rompe com o PMDB, que é um partido nacional, na luta política. Agora, aqui o nosso distanciamento, a nossa ruptura, ou a nossa visão de correlação, é com o governo Cabral. Não é uma ruptura com o PMDB nacional, mas é uma ruptura, é um distanciamento do governo. E aí, até brincando aqui com o Francisco Carlos, ele dizia o seguinte, se é para olhar com relação de forças, o Pezão tinha que tirar o time, porque ele está lá embaixo, né? Então, se o problema é esse, tira o time e aposta na correlação que está melhor do que para eles, né? Se o problema de correlação de forças, vamos ter a humildade de compreender quem está mais acima, né? E, então, assim, a pesquisa que saiu, né, que está colocada para nós, que até nos surpreendeu em parte, porque nós não fizemos ainda nenhuma movimentação de pré-campanha. Nós só anunciamos nas redes sociais, teve uma entrevista num jornal, nós não nos movimentamos. Tem candidatos se movimentando há um ano, rodando 10 municípios para o fim de semana, em campanha aberta, né? Não, e a gente fica no quarto lugar com 6% das intenções de voto, quando os outros não passam de 12%, que já estão em campanha há um ano. É óbvio que isso demonstra, quer dizer, existe um patrimônio partidário, de história política, de serviços prestados por todos nós e pelos mandatos parlamentares que eu tenho, etc. e tal, no partido, mas mostra a necessidade do novo, de alternativas que correspondam a mudanças estruturais qualificadas superiores do que se vive hoje. E nós vamos ter que apurar isso melhor em pesquisa qualitativa, conversando com as pessoas, estudando um pouco mais esse processo político. Obviamente que esse seminário ele aponta aqui para a formatação de um campo político no Rio de Janeiro. E, neste caso, neste campo, não cabe o comando do centro. Não cabe mais o comando do centro. O comando tem que ser à esquerda. Para dar os saltos que nós precisamos dar, nós temos que dar um salto pela esquerda. Porque se não for assim, aí não adianta, não sei o que nós estamos fazendo aqui, né? Só faz sentido esse esforço que nós estamos fazendo aqui, se for para construir um projeto de governo, os diversos planos, etc. e tal, para o Estado do Rio de Janeiro, que seja por um olhar mais avançado, mais estruturado, mais qualificado e à esquerda, né? Claro que você não elimina o centro da aliança, desde que o comando seja da esquerda. Se quiser apoiar, ótimo. Se não quiser, vá fazer seu trabalho, né? Mas eu acho que nós devemos trabalhar pelo comando dessa política, que envolve muita coisa, gente. Envolve muita coisa. Acho que todo mundo aqui falou das desigualdades regionais, das desigualdades sociais, das diferenças entre o Estado. E eu estava aqui pensando, tem uma coisa que a gente sempre bota em saúde, que é dizer assim, nesse momento do século XXI, a gente mistura dados do século XIX com doenças do desenvolvimento. Nós ainda estamos nessa. Nós somos campeões de tuberculose, mas esse país tem doença de Chagas, ainda temos dengue e leishmaniose. Quer dizer, são coisas assim que nós temos, de fato, que responder para além da morte por violência das mulheres, que a gente chama de feminicídio, esse é o tema, como também dos jovens, e aí, neste caso, eu realço o aspecto da população negra. População negra, dentro desses dados estatísticos, é muito pior a situação da população negra, que hoje é 53% da população brasileira. Esse país é miscigenado, ele tem
concentradamente uma raiz negra. Todos nós aqui somos afrodescendentes, porque os povos da África transformaram esse processo civilizatório brasileiro, e nós deixamos com que a maioria da população tenha, dentro dos dados de desigualdade, a pior situação. Se você comparar a mulher negra com o homem branco, em todos os aspectos, sob o ponto de vista de gênero e etnia, em todos os dados sociais e estatísticos, a pior situação é da mulher negra. Então, eu acho que são questões sociais agudas que nós precisamos enfrentar e resolver. E, por fim, dizer aqui o seguinte, quer dizer, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e que vai ter continuidade, vai nos enriquecer demais. Nós vamos aprender muito. E aprender não só a conviver com opiniões diferentes, aprender com a vivência real das pessoas, né? Mas, fundamentalmente, a gente vai aprender mais sobre o Rio de Janeiro, que é onde a gente vive, a gente tem que dar respostas aqui. Né? Eu, como sou deputada federal, a gente trabalha muito na estratégia nacional, pensa o Rio, mas menos do que pensa o Brasil. Mesmo vivendo aqui, representando aqui, a gente conhece menos o Rio de Janeiro do que conhece os dados nacionais, até por força do ofício, né? Mas eu acredito que a gente tem toda a condição, analisando o mundo do trabalho, analisando a luta de classes, porque essa é uma expressão da luta de classes mesmo, que a gente está fazendo aqui, né? Mas dentro de uma visão da correlação de forças, que nós não estamos fazendo uma revolução, nós estamos discutindo a eleição, que é um instrumento importante da democratização, mas só votar não vale. E aí eu entro em dois aspectos que, na minha opinião, eles são gerais, atravessam. Realçar um pouco o que foi dito aqui pelo Santini. É impossível a gente não ter centralidade na cultura. Por quê, gente? Cultura somos nós. É o mesmo conceito. O conceito antropológico de cultura é que todos nós somos cultura. Todos nós produzimos cultura, porque cultura não é só arte e evento. E, segundo, todos nós somos intelectuais, minha gente. Tem o orgânico acadêmico, mas o povo pensa, formula, todos são intelectuais. Então, nós temos que ter uma visão mais valorosa e de valorização do pensamento e da formulação, do movimento social, do povo e da sua capacidade de criar, de formular e de empreender. Então, nesse sentido, essa centralidade que é comandada pela diversidade humana, diversidade étnica, diversidade de criatividade, diversidade cultural, religiosa, nós temos que ser contra qualquer nível de intolerância religiosa, seja ela qual religião for. Então, nós precisamos dar uma nova face a um processo civilizatório no Estado do Rio de Janeiro, e isso depende, de fato, de uma alteração de qualidade dessa composição e desse comando político. E aqui eu quero abordar apenas duas questões que, na minha opinião, são gerais. Uma é essa questão da comunicação. Esse esforço que a gente faz hoje no Congresso, eu presido a Comissão de Cultura, 45% da minha pauta é comunicação. Nós trouxemos essa pauta por entender que isso é estratégico para a democracia brasileira. Não dá para ter opinião única, nós temos que ter liberdade de expressão, pluralidade de ideias, as parcialidades que apareçam, porque elas existem, não há comunicação imparcial, mas ela precisa existir dentro de uma situação de regulação, não é de censura, para que todas as expressões possam falar. E considero que, na medida em que essa questão nacional ela não é fácil, mas ganhar um governo do Estado do Rio de Janeiro e não fazer isso que foi colocado aqui, de ter gabinete digital, de ter canal de televisão, de ter mídia de cidadania, fortalecer a TV comunitária, a radiodifusão comunitária, as TVs universitárias, nós temos que abrir campos. A TV Cultura do Rio está sendo fechada, está sendo transferida para o Brasil. Eu sei, a EBC, inclusive, estava em greve esse período, então é necessário interferir na questão da comunicação para abrir e possibilitar que a democracia, de fato, aconteça. E o aspecto, quer dizer, quando o Luiz fala que tem 1/3 no Congresso Nacional que é de esquerda, amigos, enquanto tiver poder econômico valendo a eleição do jeito que é, empresa financiando, não tem jeito de mudar aquele quadro. A distorção hoje do Congresso, 14 deputados se declaram negros. Nós temos 9% apenas de mulheres. Tem um que se declara homossexual. Gente, isso é uma distorção da realidade, porque, de fato, a sociedade brasileira não é essa a representação. Agora, latifúndio tem muito, empresário tem muito, porque é o poder econômico influenciando. Então, nós precisamos, de fato, abrir, entrar nessa movimentação política, neste momento, olhando pela esquerda, de retirar o financiamento privado das campanhas. Essa deve ser uma grande bandeira que a gente tenha para os aliados, para o partido, para a frente esquerda, para a gente conseguir vencer um processo de distorção e ampliar
a presença das minorias e da esquerda dentro dos espaços de discussão política e de decisão política. No mais, eu quero deixar aqui um imenso agradecimento a todos. Eu acho que foram levantadas aqui propostas fenomenais, né? Discussões muito de alta qualidade, e eu acho que nós vamos beber nessa fonte permanentemente para cada vez a gente falar de forma mais adequada, que corresponda ao conjunto do Estado, não apenas a um segmento, e que a gente consiga, de fato, corresponder a essa expectativa. O nosso esforço de protagonizar esse processo, ele é muito importante, né? Vamos jogar, como dizer, é um espaço para a face de esquerda nesse momento da estrutura política, vamos avançando, vamos avaliar a viabilidade desse processo, de fato, ir até o final, e nós temos que atuar para isto, não é? Mas vamos tentar o tempo todo buscar um campo à esquerda, um campo popular que possibilite, de fato, uma mudança de alto nível. Obrigada a todos, um grande abraço e vamos em frente, que tem muita coisa para fazer.